Olá pessoal, tudo bem? Sou o Márcio Hartz, estou aqui com o Anderson de Tomás e Ribeiro, nós que somos aí parceiros no G4 Atualização Previdenciária, junto com o Fernando Rubim e Alexandre Triquez, e que estamos aí desenvolvendo nesse ano de 2017 a parceria com o Grupo Educacional Verbo Jurídico na realização de cursos de extensão, mas especialmente nessa pós de previdenciário, na verdade pós em benefícios e prática previdenciária, com foco exclusivo aí no regime geral de previdência social e seus benefícios previdenciários. O nosso final de semana, que incumbe aqui a mim e ao Anderson, vai ser sobre pensão por morte, um tema aí bastante candente no direito previdenciário, que apresenta muitas dificuldades, muitas particularidades, e trataremos a exaustão desse tema com uma carga horária bastante generosa para tratar do assunto, mas estamos aqui também porque não poderíamos deixar de mencionar nessa semana que passou o retorno à mídia e às discussões de direito previdenciário da PEC 287A, que agora vem chamada de PEC aglutinativa. Quer dizer, a reforma da Previdência dando novos ares e também nos causando assim um sentimento de que as coisas realmente podem mudar no curto prazo, em que pese estejamos no final do ano que vem seja ano eleitoral e tudo se dificulta em termos de aprovação de reformas dessa monta, dessa natureza. Ninguém quer queimar o filme, né, com o eleitor, mas o governo está com uma vontade muito grande de implementar. Houve algumas alterações em relação ao texto anterior da PEC 287A e a gente quer dar uma pincelada sobre isso. E o Anderson está aqui com o material, se dedicou exclusivamente a isso durante o ano, deu, sei lá, dezenas de palestras sobre reforma da Previdência nos mais distantes rincões aí. E então o Anderson vai nos colocar um pouco aí, a gente vai trocar algumas ideias sobre isso, tá bom, gente? Márcio, o primeiro ponto é a modificação do parágrafo 1º do 201, quando em alguns aqui nós obrigatoriamente nós temos que ler a redação para o pessoal poder entender, né? Então, o parágrafo 1º, 201, diz o seguinte: é vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos segurados do regime geral, ressalvadas a alteração nos termos definidos em lei complementar dos limites de idade e tempo de contribuição. Bom, é a possibilidade, né, de nós termos novas aposentadorias ou regulamentos novos, e ela vai vir por legislação ordinária, o que é ruim, porque a votação da complementar, isso. O que é ruim, porque o número de votação é muito mais fácil. Só, a maioria absoluta, mas ainda um pouco mais difícil que a ordinária, mas é mais fácil que a emenda, né? Então, a princípio, algumas regras, por exemplo, da aposentadoria especial, elas vão se manter, né, até sair a lei complementar. Até sobre isso é importante, porque essa exigência de lei complementar, ela já vem desde 98. Né, no texto do parágrafo 4º do parágrafo 1º, perdão, do artigo 201, ou do parágrafo 4º, agora não me lembro esse é do parágrafo 1º. Porque já tinha exigência de lei complementar, só que como já tinha a lei 8213 regulamentada a matéria, ela foi recepcionada pela emenda 20 como lei complementar. E agora se mantém a necessidade de lei complementar, mas é interessante que novos requisitos podem ser criados e nós teremos provavelmente alguma mudança aí, né? E claro, em relação ao que está no artigo 201 novo, que seria aposentadoria com aquelas idades de 65 para homem, 62 para mulher, e agora com a novidade aí, né, dos 15 anos de contribuição. Já vamos chegar lá. Então, o primeiro ponto que ele modifica é em relação ao inciso 2º do parágrafo 1º, que é a aposentadoria especial. Tá? Como é que ficou o texto agora? Segurados cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde. Anteriormente, antes do prejudiquem a saúde, falava que efetivamente prejudiquem a saúde. Então, houve uma amenizada, o que é importante, porque anteriormente o segurado teria que fazer a prova de que ele ficou doente, né, pelo contato com agente nocivo. Agora não, agora permanece como é. O simples contato com agente nocivo já lhe dá direito ao encaminhamento da aposentadoria. A questão aqui é que a periculosidade, a penosidade, que hoje a gente consegue fazer enquadramento, por exemplo, do frentistas, eletricitários, vigilante. Isto, a princípio, cai fora.
né? Claro, a jurisprudência pode se consolidar... que na verdade já são enquadramentos jurisprudenciais pelas compreensões que o STJ tem sobre a abertura do leque de agentes nocivos com base na súmula 198 do antigo Tribunal Federal de Recursos. Exatamente. Então essa é uma das... Só uma observação aqui, Anderson, que assim, esse dispositivo novo em relação ao que vinha sendo tratado na PEC 287A, que agora se transformou nessa PEC aglutinativa, só trocou a palavra ali efetivamente prejudique. Saiu. Para mim, em relação ao que temos hoje de aposentadoria especial, de duas uma, ou mudou tudo ou não mudou nada. Por que eu digo isso? Porque prejudiquem a saúde significará, por acaso, que tem que se provar um efetivo prejuízo? Terá que o segurado provar que teve prejuízo à saúde para ter? Não me parece que isso vai ser aceito pela jurisprudência. Agora, o que é prejuízo à saúde? É potencial prejuízo à saúde? Eu acredito que sim, se for isso, de hoje. Se for isso, me parece que as próprias atividades aí de periculosidade e penosidade ainda vão estar abrangidas, porque potencialmente elas podem gerar um prejuízo. Pode, inclusive morte, né? Exatamente. Inclusive morte. E aí depois ele continua, limite com o tempo de contribuição, mantém os 15, os 20 e os 25, obviamente que a lei complementar vai dizer quem é que se enquadra no 15, no 20 e 25. Hoje isso é regulado por decreto. Isso. E a mudança é que tem a idade mínima, né? 55 anos. Então não adianta o metalúrgico lá, com 25 anos de atividade, se enquadrar, começou a trabalhar com 18 anos, por exemplo. Ele vai fechar os 25 aos 47, ele não vai... 43, né? 43, isso. Não vai se aposentar. Ele vai ter que esperar até os 55 anos, porque agora tem idade mínima. E a idade mínima tem que ser pelo menos 55. Isso. Né? Pelo menos. O que eu acho que ele vai fazer é 55 com 15 anos, daqui a pouco 57 com 20 e 60 com 25, talvez. Né? A lei complementar que vai dispor. Outro ponto que é em relação à aposentadoria, que não tem mais nome, não é mais tempo de contribuição da impunidade, né? Uma aposentadoria voluntária, que mantém-se os 65 para o homem e 62 para a mulher, mas o tempo que era de 25 é reduzido para 15. Mas, em compensação, tem alteração no valor. Antes a aposentadoria ela partia de 70%. A média aritmética simples, não é mais 80% das maiores contribuições. Que está lá no artigo 16 ou 17 da próprio texto da emenda, que vai se aproveitar todo o período. Todo o período. Sem descarte. Então, aquele salário mínimo, aquele salário de R$1.000 ou de 1.200 que a pessoa teve lá no início vai ter influência. Vai ter influência. Só que agora vai ser 60%. Então o governo diminui o tempo de contribuição, mas em contrapartida ele coloca os 60% como o ponto de partida. Antes partia de 70% e os acréscimos começavam em 1,5% além dos 25%. Exato. Nos primeiros 5 anos 1,5%, dos 5 a 10 anos 2% e depois 2,5%, com 40 anos fechava 100%. Agora ele parte de 60% e os primeiros 10 anos além dos 15%, 1%. Então ele consegue, ele chega nos 25%, né? Nos 25 que ele queria antes, que era o plano dele, né? Com um acréscimo só de 1%. Então as pessoas podem sim se aposentar com menos tempo de contribuição, mas em contrapartida vão se aposentar com valores bem menores. Me parece que esse dispositivo aqui ele vem para substituir efetivamente a atual aposentadoria por idade. Isso. Né, que a idade hoje, aquelas idades alcançadas dariam 70% mais 1% para cada ano, total de contribuição. Total. Agora ele vai substituir essa por 60% e só vai ter acréscimo a partir dos 15 anos. Isso aí. Então é uma mudança bem significativa aí no regulamento. A segunda mudança que eu vejo como muito importante e para nós da Serra aqui, na Serra Gaúcha, vai nos afetar bastante, é a questão da aposentadoria do trabalhador rural. Mantém-se os 60 para o homem e os 55 para a mulher, mas o texto fala em 15 anos de contribuição. Hoje a contribuição é feita por meio de talão de produtor. Então é descontado 2% na venda. Agora, no momento que o texto fala em contribuição, eu lhe pergunto, será que o trabalhador rural a partir de agora não vai ter que começar a contribuir com carnê? Ou com carnê e talão? Pois é. Né? Me parece que aqui vai ser uma questão de lei, né? Porque desde a emenda 20, quando houve a transposição das aposentadorias por tempo de serviço para as aposentadorias por tempo de contribuição, ficou definido no artigo 4º da emenda 20 que tudo aquilo que é considerado pela legislação atual até a emenda 20 como tempo de serviço vale como tempo de contribuição até que lei específica trate do assunto.
Me parece que continua isso. Sim. Enquanto não vier lei específica, o artigo 55 ali vai continuar valendo. Então, e o artigo 39 da Lei 8.213, que garante os benefícios para o segurado especial sem contribuição, ainda estaria valendo. Teria que substituir por lei. Mas teria autorização constitucional. Exato. A nossa preocupação, então, é essa questão da contribuição. De que forma vai ser tratado isso. Os professores mantêm-se a 60 anos, né? Mas também reduz para 15. Tá? Com a mesma regra de 60%. Então, o 60% acaba sendo uma regra geral. Tá? Então, o Márcio já adiantou, então, em relação aos valores da contribuição, começa com 60%. Os valores da aposentadoria. Da aposentadoria, isso, começa 60%. Aí foi incluído a linha A no parágrafo 1º, no inciso 1º do parágrafo 8º-B, que é do 1º ao 10º grupo de 12 contribuições, adicional de 1 ponto percentual. Tá? Exatamente. É isso que mudou. Em relação à aposentadoria por invalidez, né, ela permanece com 70%. Ela não entra no cálculo das 60%. Tá? Ela é então, exceção. Isso. É uma exceção 60%. Ela só será 100% em caso de doenças profissionais ou do trabalho. O que isso ficou ruim. Já vem no texto original, né? Mas ficou ruim, porque o 100% vai ser só se nós conseguirmos... Seria um B91. Ou acidente de trabalho típico ou os equiparados. Né? Hoje não. As pessoas têm direito ao 100%, independente da origem. Um câncer, por exemplo, que não tem origem nenhuma, com o trabalho do segurado já lhe dá direito ao 100%. Agora não mais, né? Eu acho, Márcio, que... Mas ela vai ter acréscimos na aposentadoria por invalidez. Sim. A partir dos 15 anos. Isso. Não, desculpe, a partir dos 25 ou dos 15. Aí dos 15. Mas ela parte de 70%? 70% da média do 8º A, aplicando-se até o limite de 100%. Os acréscimos se tratam a linha B, C e D. Só a partir dos 25 anos. Só a partir dos 25, tem razão. Exatamente. Isso aí, a partir dos 25. Só o aposentado por invalidez, cuja causa da invalidez não tenha sido acidente de trabalho ou equiparado, vai ter 100% quando tiver 40 anos efetivamente. Isso. Então, aí poderia ter qualquer aposentado com 100%. Hoje, os 40 anos. A pensão por morte permanece na regra atual, na regra da PEC anterior, com as cotas. Vamos voltar ao período das cotas, período, né? A aposentadoria do deficiente permanece 100%, né, com redução. Então, esses foram os principais pontos que houve alteração. O regulamento transitório se mantém incólume, né, que é o 35, 55, 53 de idade, 35 e 30 e pedágio de 30%, que são questões que estavam na proposta original. Exato. Não houve mudança em relação a isso. O LOAS está salvo, né? Me parece que ele passou incólume aí pelo novo texto. Mas, gente, de novo o debate, de novo agora os advogados se mobilizando para lotarem as galerias do Congresso, para fazer... A ideia vai estar lá semana que vem, né? Daqui 2 semanas. A ideia é dia 6 de dezembro ir à votação. Hoje de manhã mesmo eu falei com o deputado federal. Dia 6 de dezembro, mas ele vai, durante essa semana que vem nós vamos efetivamente saber se ela entra para votação dia 6. O governo quer votar na Câmara esse ano, porque depois ela vai para o Congresso, para o Senado, né? Mas só ano que vem, depois do recesso. Então a expectativa deles é que esse ano não se aprove definitivamente. Não tem como, não tem prazo para isso. Prazo regimental, não tem prazo para isso, né? Então nós vamos aguardar aí. Tá bem. Os próximos capítulos. Gente, e nesse nosso final de semana de pensão, claro que nós vamos também trabalhar esse texto novo da reforma, e a gente convida todos então para estarem conosco aqui no EAD, né, que está disponível aí no site da Verbo Jurídico /G4. E bom, é isso. Prazer mais uma vez estar conversando com vocês. Uma boa aula para todo mundo e vamos botar fé que a Previdência continua sendo um belo ramo para a gente trabalhar. Valeu, gente. Tchau, pessoal.